Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem. Começamos mais um Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Nós estamos neste mês de agosto fazendo uma série de programas chamada Sindicalismo pós-reforma trabalhista. O Michel Temer baixou um AI-5 na cabeça do movimento sindical. O mais duro golpe, o mais desleal ataque já sofrido pela classe trabalhadora brasileira, porque desmonta a CLT, desarticula a rede sindical, a estrutura sindical e também enfraquece a justiça do trabalho. Portanto, é um ataque por terra marear, como nós nunca tivemos, nem na ditadura, até me constrange falar isso, mas nem na ditadura fomos tão atacados em bloco como por esta medida do Temer, que é, como diz o meu amigo Lúcio Maluf, é agente contratado. Muito bem. Nós já falamos com várias pessoas aqui a respeito de como é que o sindicalismo enfrenta, porque já aconteceu, né? Então agora não adianta discutir os detalhes da reforma, tem que ver que meios que nós temos de fazer o enfrentamento. Esse enfrentamento em bloco, ou seja, pelas centrais sindicais, pelas confederações, esse enfrentamento via justiça, buscando a inconstitucionalidade das medidas, as ilegalidades, os abusos, se é um enfrentamento por categoria ou se é tudo isso junto. Hoje nós temos aqui a presença feminina. A Juvândia Moreira Leite, bancária, dirigente bancária, presidiu o sindicato aqui da capital e hoje ela é vice-presidente da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e também diretora executiva da CUT. Obrigado, Juvândia. Obrigada a você pelo convite, mais uma vez aqui, né? Satisfação, porque é um espaço importante da gente conversar sobre coisas que a grande imprensa não fala, né? Perfeito. Nós vamos passar o programa sábado agora em Guarulhos, no canal 3 da NET, das 20h30 às 21h30, e na terça o programa passa na TV comunitária de Brasília, no canal 12 da NET, das 18 às 19 horas. Portanto, você será assistida também, quero crer, né, que será assistida também em Guarulhos e Brasília. Nós temos aqui em todos os programas a Ariane Soares, que é jornalista da Agência Sindical, que nos acompanha, nos ajuda aqui no programa e encaminha aqui perguntas, participações dos telespectadores, internautas, etc. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin? Boa noite a você, boa noite, Juvândia. Obrigado mais uma vez por sua participação. E boa noite a você, internauta que nos assiste, telespectador, se depois vai assistir em Brasília ou pela TV em Guarulhos. Para você que está assistindo a gente ao vivo, ou pelo Facebook, ou mesmo pela TV, a Agência Sindical, mande sua pergunta, participe do programa. Nosso tema é bastante interessante, sobre reforma trabalhista, pós-reforma trabalhista, e você pode mandar sua pergunta. A gente já recebeu bastante participação de pessoas, mas ainda aguardamos também a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, estamos aqui para contar com você. Bem, muito obrigado, Juvândia. Eu tenho acompanhado a reunião dos metalúrgicos. O metalúrgico tem formado uma espécie de bloco nacional com os sindicatos filiados à Força, a CUT, a CTB, Intersindical e outras entidades sindicais, da CSB também, e tentam fazer uma espécie de resistência em bloco da categoria. Eu queria saber se nos bancários vocês pensam em coisa parecida no enfrentamento das medidas draconianas. Bom, então a gente já trabalha meio que em bloco, né? Nós temos um comando nacional que junta todas as centrais sindicais que querem participar desse comando. Que é o Comando Nacional dos Bancários. O Comando Nacional dos Bancários. Representa aí 80%, um pouco mais de 80% dos bancários. 90% dos bancários no Brasil estão representados nesse comando. Que aí entra a CUT, a UGT, alguns sindicatos filiados à UGT, e tem a Intersindical também nesse comando. E a gente já discute as campanhas dos bancários, já são feitas nacionalmente com essa unidade. E a database é 1º de setembro, é isso? 1º de setembro. Só que o ano passado a gente fez um acordo de 2 anos. Então, o acordo esse ano já está garantido, tem aumento real. Tá. E a convenção, portanto, está valendo aí até 2018, até setembro de 2018. Ela foi feita o ano passado já e vale até 2018, com esse ano tendo o reajuste e a inflação mais 1% de aumento real. E PLR, tudo garantido, todos os direitos garantidos. E ainda bem que a gente fez esse acordo ano passado, depois de uma greve de 31 dias para garantir os direitos,
porque a gente está vivendo aí um ataque muito grande, como você falou, não só na mudança na legislação trabalhista, mas, por exemplo, um ataque aos bancos públicos. Você tem o banco público com agência fechando, com PDV, com trabalhadores saindo, reduzindo o número de trabalhadores. O Banco do Brasil, ano passado, foi 9.600 pessoas que saíram no PDV e essas vagas não foram repostas. Sim. Agências foram fechadas, quase 800 agências, sendo que metade disso foi fechada completamente e a outra metade virou um posto avançado de atendimento, não uma agência bancária. Entendi. Como era. Então tem um ataque grande, um desmonte aí do papel do Banco do Brasil e da Caixa e até dos bancos regionais, porque tem banco aí ameaçado de ser privatizado, como o Banrisul, o Banco do Estado do Espírito Santo. Então tem toda uma luta da defesa desses bancos como instrumento importante de crédito para a população. Sim. Então, além do ataque da reforma trabalhista, a gente tem o ataque às empresas públicas, né, com ameaça de privatização, inclusive. Perfeito. E aí você pergunta como é que a gente está reagindo, né? Nós fizemos uma conferência nacional, apesar de ter um acordo já fechado por 2 anos, nós reunimos bancários do Brasil inteiro. E quando foi isso? Aconteceu nesse mês, agora era começo de agosto, final de julho, o último final de semana de julho. Essa conferência aconteceu. Ela é precedida de conferências nos estados. Primeiro, assembleias de base, conferência nos estados, até chegar essa conferência nacional. Era exatamente para se preparar para reagir, porque quando nós fizemos a conferência nacional, a lei já tinha sido aprovada e sancionada, inclusive. Sim. E a nossa decisão vamos reagir, vamos resistência, resistir à implementação dessa lei. Nós vamos lutar para garantir os empregos, porque o que está em risco? O bancário, que tem uma convenção coletiva, que tem vários direitos, ser demitido e trocado por um trabalhador terceirizado ganhando muito menos. Ou o próprio bancário ser contratado como avulso. Tem essa maldade exatamente. Também, né? Aí ele sai de um banco, pode trabalhar em outro como bancário, só que um bancário, um trabalhador autônomo que não tem que não tem carteira de trabalho assinada, não tem os direitos, não tem um plano de saúde, não tem os direitos, a PLR, não tem todos os direitos que a gente já conquistou durante muitos anos e de muita luta, né? Ou seja, a categoria está preparada para fazer o enfrentamento, caso precise. Exatamente, a categoria tirou um termo que a gente apresentou para os bancos, na negociação na FENABAN, é um termo de compromisso, onde a gente cobra que os bancos não implementem, por exemplo, o trabalho intermitente, que é uma forma totalmente precarizada de contratação. Você trabalha e você não sabe se você vai receber salário naquele mês e quanto você vai receber. Você pode estar trabalhando para várias empresas, nenhuma delas te chama, você naquele mês não recebeu nada, ou recebe não o suficiente para sustentar a sua família, que é outra coisa absurda, né? Você vai trabalhar em dias de pico, em dias eventuais, né? Sim. E você não tem nem seus direitos garantidos e também não tem salário, recurso suficiente para sustentar a família. Sim. E se você faltar aquele trabalho, né, não avisar que você não vai poder ir naquele dia porque você está fazendo outra coisa, você ainda paga metade do que você teria direito a receber. Que é outra coisa absurda. Paga porque você não foi trabalhar, né? Perfeito. Olha, eu tenho conversado com dirigentes sindicais, o que a Giovândia está falando é importante. É claro que a lei, o pacote já foi aprovado e a vigência está marcada para 11 ou 12 de novembro. Mas as pessoas, rigorosamente, não têm uma ideia mais precisa da agressividade da reforma. Então, eu acredito que programas como este e a imprensa sindical, os boletins, os jornais, hoje as redes sociais, cumprem um papel de levar a informação real do que se trata para os trabalhadores. Porque o impacto as pessoas vão sentir quando a medida for efetivada. Então, contrato intermitente, essa terceirização abusiva, a submissão da mulher a locais insalubres e tantas outras maldades que há na reforma. Por exemplo, afasta o sindicato da negociação, você poderá negociar livremente com o seu patrão, ou seja, há um verdadeiro desmonte da proteção trabalhista. Recentemente houve uma reunião em Piracicaba do pessoal da área do Industrial, que é um sindicato que reúne trabalhadores metalúrgicos, químicos, etc. Lá esteve uma norte-americana de nome Virgínia, e ela disse, olha, o Brasil tem contraditoriamente, ser um país atrasado, tem uma legislação trabalhista que nós não temos nos Estados Unidos. Então, trate de segurar o que vocês têm, senão vai acontecer como acabou de acontecer no Mississippi.
os trabalhadores votaram contra instalar um sindicato numa empresa, não sei se é na Hyundai, numa empresa dessas, eu não me lembro agora. Ou seja, a empresa foi na televisão, fez propaganda, fez campanha, o governador do estado fez campanha para não ter sindicato. Então é isso que nós vamos ver com o João Dória da vida aí, os gestores, é o que nós corremos o risco de ver aqui no Brasil também. Juvândia, para de falar e chamo agora a Ariane Soares para encaminhar as nossas perguntas para a nossa convidada. Juvândia Moreira Leite, vice-presidente da Contraf-CUT e diretora executiva da Central Única dos Trabalhadores. Vamos lá? Vamos, pergunta de Adriana Oliveira Magalhães, ela é secretária de comunicação da CUT. Ela diz assim, como organizar e representar os desamparados? Muito bem, boa noite, Adrianinha, um abraço aí para você. A Adriana está na CUT, sabe que tem muita gente nessa condição desorganizada, no informal, que na verdade a legislação formalizou o bico, né? A gente fala que está formalizando o bico. Sim. Né? A gente tem que dialogar mesmo com os trabalhadores, com a população, da necessidade e da importância de ter uma organização. Veja, a Argentina, por exemplo, a Argentina está criando um sindicato que organiza esse trabalhador informal. E eles vão voluntariamente, e ele já tem mais de 80 mil filiados, que as pessoas lá têm uma tradição e sabem da importância da organização sindical, de você estar organizado em sindicatos, de você ter organizações fortes que negocia por você, que articula políticas públicas, que pensa. Então a gente tem que organizar o trabalhador formal, mas agora nessa conjuntura aí de completa precarização, né, que abre a possibilidade dessa precarização, de também pensar como é que a gente organiza esse trabalhador desprotegido, informal, que é um pouco que a gente discutiu na nossa conferência, né? Sim. Como é que você falou no começo aí? Como é que a gente vai atuar? Vai negociar? Vai fazer greve? Vai reagir? Vai organizar esses terceirizados? A gente vai fazer um pouco de tudo, né? Sim. Vai questionar na justiça. Eu acho que uma coisa nós tiramos como deliberação. Nós não vamos ao Supremo questionar a inconstitucionalidade total da reforma, porque o Supremo está dentro desse... porque se por uma coincidência de destino cair com o Gilmar Mendes, né, que acontece, né, às vezes, né? E outros, né? Porque o Supremo tem dado decisões... O Supremo acabou com a ultratividade dos acordos. Mas foi o doutor Gilmar, né? Gilmar Mendes, mas tem a da terceirização, já tinha lá ministros simpáticos a liberar a terceirização. Sim. Chamada repercussão geral, né? Exatamente. Num caso concreto, que daria repercussão geral, valeria para todo mundo. Exato. E, portanto, recorrer ao Supremo não é a melhor estratégia, mas questionar pontos que são obviamente inconstitucionais ou que ferem convenções da OIT e, portanto, não podem ser alteradas por legislação, por lei ordinária, porque a conferência está numa condição hierárquica maior, superior, igual à Constituição. Portanto, não pode ser alterada por uma lei ordinária. Sim. Então, você vai ter que combinar as estratégias, fazer a luta, organizar esses trabalhadores, fazer a luta, a resistência, impedir, está tendo demissão, vamos lá, vamos parar, vamos fazer... É isso que nós tiramos, vamos parar os bancos, vamos fazer campanha, vamos denunciar, vamos impedir essa terceirização de acontecer. Já colocamos uma pauta para os bancos, nós não vamos aceitar que vocês tirem, por exemplo, a homologação do sindicato. Por que a lei tira a homologação do sindicato? Para quê, né? Para as empresas demitirem, os sindicatos não tomarem conhecimento, para não pagar as verbas rescisórias e a gente não porque no sindicato você confere o cálculo. E faz a ressalva na homologação. Faz ressalva, para dar quitação total ou sem o trabalhador saber que ele não está recebendo o que deveria receber. Portanto, isso são manobras que foram aprovadas na lei que só prejudicam os trabalhadores. Correto. Portanto, nós vamos resistir a tudo isso e pontos vamos questionar, talvez na justiça, no primeiro grau, na Justiça do Trabalho, que tem uma sensibilidade, que sabe que aquele ponto é inconstitucional, que, portanto, poderia estar sendo aplicado. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer a Juvândia, pedir licença mais uma vez, que nós temos uma participação do DIAP. O Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, seu diretor, vai falar aqui no nosso programa e contar das coisas que estão em tramitação em Brasília. O DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar e presta importantes serviços ao sindicalismo brasileiro, portanto, ao povo brasileiro. Vamos lá, Eduardo, chamar o Toninho?
Olá, Franzinha. Aqui é Toninho do DIAP, em Brasília, para falar da tentativa do governo de desmonte do serviço público. Depois da lei de terceirização e da reforma trabalhista para o setor privado, o governo Temer anunciou um pacote de medidas contra os servidores públicos, dentro da lógica do ajuste pelo lado da despesa. São medidas que impactam o serviço público e os servidores públicos. Entre elas, podemos destacar o adiamento do reajuste previsto para 2018 para os servidores públicos, a reestruturação de carreiras com salário inicial menos da metade do que é praticado atualmente, a ampliação e adoção de terceirização no serviço público, particularmente nas estatais. Aliás, nesse particular foi anunciada esta semana também a privatização da Eletrobras, a elevação da contribuição previdenciária dos servidores públicos, que passa de 11% para 14%, programa de demissão incentivada para servidor público, extinção de cargos públicos, suspensão de concurso público, dispensa por insuficiência de desempenho e também reforma da Previdência. Ou seja, é uma operação que tem por objetivo o completo desmonte do serviço público, que já não tem nem recurso nem pessoal suficiente para prestar um serviço público de qualidade à população. Então, o golpe em curso no sentido de desmontar o serviço público brasileiro. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Toninho, sempre com informações importantes de Brasília e dando o real tamanho da encrenca. Eu estou fazendo a propaganda aqui, Eduardo, do Mate Leão, olha. É inacreditável. É que você fica ranheta e enfesado com o cidadão brasileiro insultado 25 horas por dia. Eu paguei R$ 4,69 no supermercado aqui embaixo, no mercadinho do Carrefour, e comprei revoltado. Eu não fui obrigado a comprar, evidentemente, porque isso aqui não vale R$ 1,50, você tem que pagar R$ 4,69. Isso aí tem água, mate, que é erva, coisa vagabunda, baratinho, um pouco de açúcar e um plástico. Podia vender por R$ 1,50, mas você é assaltado neste país, em todos os cantos por onde você anda. E aí o governo também nos assalta de forma sistemática, agora em bloco, né? Como disse o Toninho, mostrou aqui uma série de medidas draconianas contra os interesses dos trabalhadores e contra o interesse da nação brasileira. Ô Juvande, eu quero registrar que você foi a primeira mulher a presidir os sindicatos bancários, que tem 87 anos, né? Após 87 anos de história, é isso? É verdade. E essa proeza, como é que você conseguiu? Mas não voto, me organizando, no voto, trabalhando. E deixei sair, agora continuou com mais uma mulher, agora a segunda Ivone, mulher. Né? A Ivone. Você Ivone é do Banco Silva. Bradesco, e ela é de que banco que é? Ela é do Itaú. Itaú. É do Itaú. Uma mulher negra, a primeira mulher negra, agora ela presidiu o sindicato. Bacana. E lá, olha, a mulher é... A presidenta é mulher, a tesoureira é mulher, a secretária-geral é mulher. Lá a gente ocupou bastante espaço. Certo. Juvande, a gente vai retomar aqui o programa. Eu quero mostrar um material que é o dos metalúrgicos. Eu me referi a uma reunião, a ação dos metalúrgicos, que as entidades, sindicatos, federações, confederações centrais produziram este jornal chamado Brasil Metalúrgico, Unir e Resistir, Nenhum Direito a Menos. Luta contra a reforma. Metalúrgico do Brasil, unidos contra o fim dos direitos. E aí tem uma agenda. Dia 14/9, Dia Nacional de Luta, Protestos e Greves. 29 de setembro, Plenária Nacional dos Metalúrgicos. E também um apoio mútuo nas campanhas salariais para que não ocorra isso que a Juvândia chamou a atenção, que é a tentativa do patronato de impor às convenções coletivas já os efeitos concretos da reforma trabalhista. Juvândia, a CUT fará agora segunda-feira, hoje na quinta, portanto daqui a 4 dias, começará o seu congresso extraordinário aqui em São Paulo. Eu queria saber se o assunto enfrentamento da reforma vai fazer parte da pauta desse congresso extraordinário da CUT. Vai, com certeza. A ideia é debater a conjuntura internacional, nacional, pensar o mundo do trabalho, e aí entram as reformas e também tirar um plano de lutas. Ao final, você sai com um plano de lutas, de ação. E a gente já vem discutindo na CUT a importância da unidade das categorias. Tem várias categorias, tem campanha salarial, tem database agora no segundo semestre.
embora os bancários já tenham um acordo fechado por 2 anos, mas tem que defender o emprego, tem que resistir à implementação dessa nova legislação e, portanto, também estará junto nessas lutas, fazendo um calendário de luta para garantir os empregos, os direitos. Nenhum direito a menos é uma marca que está todo mundo adotando, as campanhas, as categorias, né? As centrais também discutiram isso, da importância da gente ter lá. Nossa bandeira é nenhum direito a menos, né? Nós lutamos para conquistar e não podemos perder. Não é o Congresso Nacional e esse governo golpista que vai retirar direitos e desmontar o Estado brasileiro. A gente tem que lutar e resistir. Perfeito. Eu lembro que neste segundo semestre, entre outras categorias, os metalúrgicos da CUT, ligados à CUT, tem data base 1º de setembro, ligados à Força em novembro, aos químicos, também têxteis, vestuário e comerciários. Os comerciários são uma categoria urbana, petroleiros, né, também do país, petroleiros. Então é preciso... Os bancários, de que forma que pode ajudar essas outras campanhas? Com carro de som, com boletim, com militância, com corpo jurídico? Como é que vocês pensam em dar um apoio concreto a essas categorias? Eu acho que está junto na luta. As categorias vão tirar calendários de luta, né? Normalmente, às vezes, tiram calendários, defesa do emprego, defesa... E a gente está junto nessas lutas, porque agora também tem uma agenda de privatização, por exemplo, a defesa da Petrobras, das empresas públicas. Nós tem uma campanha que inclusive, tem várias centrais sindicais nesse comitê em defesa das empresas públicas, que tem atividade, que tem marca, que tem uma agenda. A gente está participando também, então os bancários vão participar dessas atividades e podem ajudar com tudo isso que você falou também, com material, com carro de som, né? Dialogando com a nossa categoria, né, explicando para ela também a situação dos outros, né, ser solidários a essas categorias que têm que fechar o acordo esse ano e que já estão, né? A Petrobras, por exemplo, os petroleiros têm informado que a Petrobras já sinaliza com uma agenda para a campanha salarial de retirada de direitos. Sim. Bom, eu registro nesse imenso oceano, todo o oceano é imenso, mas nesse enorme emaranhado de notícias ruins, eu registro que os hoteleiros de São Paulo fizeram uma bela campanha salarial e conseguiram 1,45, se não me engano, acima da inflação. E também tiveram ganhos, alguns outros ganhos. Hoje, na base de Guarulhos, os hoteleiros aqui são filiados à UGT. Eram da Força da Nova Central, hoje estão na UGT. Os metalúrgicos de Guarulhos fizeram uma assembleia hoje numa empresa chamada Bristol. E eu falei com o Pedro Pereira, que é o Zoião, secretário-geral, e ele me falou na PLR eles conseguiram 7%, também conseguiram uma melhoria na cesta básica e desarmaram um desconto que a empresa queria fazer em cima do convênio médico. Então, existe a dificuldade, agora é preciso enfrentar com luta. É verdade. E a luta se faz de forma organizada, planejada, acumulando forças, não é isso? Com unidade, com solidariedade. Conversando, ganhando o apoio da sociedade, né? Que acho que é outra coisa importante, mostrando que a resistência tem que ser feita por toda a sociedade. Não podemos apoiar uma legislação que precariza, retira direitos, empobrece mais os trabalhadores. Pois é, eu sempre cito aqui, já estou repetitivo, o doutor Aníbal Fernandes, advogado, glorioso advogado comunista, ele dizia o seguinte: os direitos são a propriedade do povo. Que o direito não é uma coisa abstrata. Quando você retira direito, você empobrece as pessoas. O corte de direitos dos trabalhadores significa, na prática, o seguinte: redução salarial, redução de corte de benefícios, portanto, menor possibilidade de consumo, de botar comida na mesa, de ter acesso a comprar roupa, de propiciar serviços de saúde e educação para os filhos. Portanto, o corte de direitos faz parte de um projeto maléfico de empobrecimento do povo brasileiro. E quando você empobrece um povo e você faz dessa forma, você desorganiza a base social. E um povo corre o risco de deixar de ser povo para virar bando. E aí, se vira bando, não tem mais organização social, não tem mais regra. O bando faz a regra conforme a necessidade. Então, nós estamos vendo assim, o esgarçamento da base social, a pobreza, a miséria, etc., a violência explodindo. No Rio de Janeiro mataram 95 policiais. O que é isso? Não é? É uma situação de absoluto descontrole
na base social. O aumento do latrocínio. Latrocínio, um absurdo, não é? Os pequenos assaltos, moleque roubando celular, de bicicleta, o que é isso? Isso é a selvageria, porque se você não tem a mediação da lei, a mediação do processo civilizado, você tem a razão do estômago e a lei da selva. Muito bem. Juvândia, eu vou pedir a autorização mais uma vez para fazer aqui um intervalo. Nós temos uma reportagem, todo programa nosso tem uma externa. Foi feita uma matéria, acho que até o repórter fui eu, na 11ª Jornada Brasil Inteligente da CNTU, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários. Ocorreu semana passada no Sindicato de Engenheiros de São Paulo, do Estado de São Paulo. Vamos à matéria, voltamos já já. A agência sindical cobriu a 11ª Jornada Brasil Inteligente, dia 18 de agosto, em São Paulo, na sede do Sindicato dos Engenheiros. O evento foi promovido pela CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Um dos palestrantes da jornada foi o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. Ele falou com exclusividade para a agência. Crítico do governo, Ciro Gomes pregou a reindustrialização como forma de sairmos da crise e afirmar a soberania nacional. Em 1980, o Brasil tinha 1/3 da sua riqueza produzida na indústria. E tínhamos um protagonismo global em que nós conseguimos vender lá fora com suficiência para pagar aquilo que a gente não sabendo produzir aqui, compra de fora. Hoje, essa indústria reduziu a 8% do PIB. Ou seja, nós voltamos ao Brasil de 1910. E isso não é por acaso. Você tem os preços centrais da economia desalinhados, privilegiando uma espécie de consumismo populista, insustentável, porque o nosso modo de consumo é celular moderno, é câmera de moderna, é novos materiais modernos, é química fina dos remédios, e tudo isso está sendo importado. 80% do valor de um carro vem do estrangeiro e hoje o país está proibido de crescer por esse desequilíbrio estrutural. Realmente o que está acontecendo é uma desindustrialização e uma internacionalização da nossa economia. O que ele está dizendo é que vão privilegiar a retomada do desenvolvimento através da reindustrialização do Brasil. Porque hoje todos os componentes, sejam químicos, ele falou de aço plano, aí que a China hoje exporta 15% do aço plano do Brasil, e o Brasil é especialista nesse aço. Ou seja, está havendo uma inversão de valores. Então a indústria, tendo uma indústria de base, nacional, e aí você pode efetivamente recuperar o Brasil de uma maneira mais consistente. Fala um pouquinho da importância de um evento como esse, trazendo uma personalidade como o Ciro, outros tantos que estão aqui, para debater o tema do desemprego, o desenvolvimento, que é uma bandeira da engenharia. Pois aí a gente está fazendo isso, quer dizer, com o respaldo de todas as federações, confederações, sindicatos, CREAs, né? E além da frente, que ontem, por exemplo, a gente fez um debate, uma audiência pública para discutir a questão da importância da engenharia no desenvolvimento brasileiro, a gente tem conseguido ampliar isso fazendo as frentes estaduais. Já são 6 estados do país que fez, tem mais 7 para formar, quer dizer, praticamente nós estamos na metade dos estados brasileiros fazendo essa frente. Esse é o 11º, né, Fórum do Brasil Inteligente. Então, a gente já vem debatendo esses temas e hoje, diante da conjuntura, ele se transforma num fórum mais importante ainda, porque a gente não precisa só debater a questão do emprego nem do desenvolvimento, a gente tem uma tarefa que é unir os setores nesse processo, porque esse processo está muito difícil, a conjuntura, e nós precisamos resgatar todos aqueles que efetivamente querem um desenvolvimento para o país, querem uma industrialização, querem mais emprego, querem saúde, querem educação e querem ter um país soberano. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. Parabéns aos engenheiros da CNTU. Fabinho, muito obrigado pela matéria, Prado também, e nós entrevistamos o Ciro Gomes, o neto da CSB, a Gilda, que preside atualmente a CNTU, e também o Ronaldo Lessa, que é o deputado que dirige a Frente Mista Parlamentar em Defesa da Engenharia Nacional. Portanto, foi um evento muito importante que nós reproduzimos parcialmente. Ariano Soares, eu queria que você encaminhasse mais perguntas, agora na sequência 2 ou 3 para a nossa entrevistada, a Juvândia
ex-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e atualmente vice-presidente da Contraf. Vamos lá? Vamos. Uma pergunta do jornalista Robson Giogazola, jornalista da FEComerciários. Ele diz assim: qual seria o critério mais correto para despertar nos trabalhadores e até mesmo em alguns dirigentes o tamanho da gravidade da reforma trabalhista? Muitos desconhecem. Vamos encaminhar mais uma? Mais uma. Do jornalista Val Gomes, da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Sobre quais aspectos os sindicatos devem fazer uma autocrítica com a sanção da reforma trabalhista? Bom, a primeira pergunta, acho que é isso. Esse programa aqui já responde um pouco. A gente tem que convencer, tem que conversar com as pessoas, tem que produzir material, tem que dialogar, porque a mudança foi gigante, ela alterou inúmeros itens da legislação. Ela muda e as pessoas têm muita confusão. Eu vejo na nossa categoria, que a gente tem divulgado tanto, falado tanto da reforma, os bancários ainda têm dúvida. Sim. Tem muita confusão nessa mudança que teve no FGTS. Nós estamos fazendo plenária com os trabalhadores e às vezes você vai lá fazendo na plenária, você vê que tem perguntas assim, eles desconhecem completamente o que a homologação ia sair do sindicato, o que pode acontecer indo para a empresa. Então eles desconhecem muitos dos itens que estão na reforma. Então o sindicato, por exemplo, está produzindo uma cartilha. São mais de 100 itens, hein? Mais de 100 itens. Então o sindicato está produzindo cartilha, eu acho que os sindicatos têm que fazer isso mesmo. Toda a imprensa sindical, que é bastante grande no Brasil, precisa dialogar, produzir, porque lá no começo, né, quando eles lançaram a reforma, eles diziam, tem que aprovar logo, porque se o povo conhecer o conteúdo, ela não vai ser aprovada. Sim, sim. É verdade, se o povo conhecesse o conteúdo... Que foi o que aconteceu com a reforma da Previdência. A hora que teve a percepção popular, exatamente, foi uma onda imensa de rejeição. Exatamente, a greve geral do dia 28 aconteceu, porque o tema central era o combate à reforma da Previdência. Correto. E as pessoas sabiam que iam mexer em direitos, que é terrível a reforma. Já na reforma trabalhista, a imprensa tentou dizer que era o movimento sindical reagindo só porque defendia o imposto sindical, tentou reduzir a isso, ao financiamento da luta sindical, e não contava o que estava sendo alterado. Né? Coisas absurdas como ter que pagar para trabalhar, né? A legalização do bico e a precarização total. Era isso que o movimento sindical, no geral, combatia, e eu acho que essa é uma frente de luta importantíssima. As pessoas precisam conhecer. Agora, para continuar a luta, resistir, exigir, no ano que vem nós temos eleição. Sim. Quem serão os candidatos? Qual o comprometimento desses candidatos em reverter esse ataque à legislação trabalhista, aos direitos trabalhistas, aos direitos dos trabalhadores? Agora, eles querem implementar a reforma da Previdência. É só através do conhecimento, da organização, da mobilização, da luta, que a gente vai conseguir impedir que essa reforma passe. Então, agora, eu acho que essa é a resposta para tudo isso. É o que a gente está fazendo, é todo mundo dar sua contribuição. E na eleição do ano que vem nós precisamos eleger alguém que tenha um compromisso de reverter isso que foi aprovado. Perfeito. Você pode repetir a pergunta do Val Gomes, jornalista da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos? Vamos repetir, sim. Sobre quais aspectos os sindicatos devem fazer uma autocrítica com a sanção da reforma trabalhista? Bom, talvez, às vezes, quando a gente está conversando, a gente entende melhor o que a pessoa quer dizer, né? Porque a sanção da reforma foi feita por um governo golpista, né, que não tem nada a ver conosco. Quem sancionou essa reforma foi isso. E um Congresso Nacional que o povo elegeu, mas é um Congresso Nacional que eu acho que precisa de uma reforma política para, de fato, mudar a forma e o compromisso desses deputados. Você tem que ter um compromisso programático. Você não pode chegar lá e votar numa coisa que a população é majoritariamente contrária, que é o que acontecia. Nós temos pesquisa na nossa base, 76% dos bancários era contra a reforma trabalhista. E o povo também está contra essas reformas, e mesmo assim eles fizeram. Eu acho que no debate, no geral, nas ruas, a gente vê um governo que tem 95% de rejeição. Acho que nós ganhamos o debate na sociedade, mas isso não se
transformou em ação, em reação, em luta, em ocupar as ruas, né? E acho que o movimento sindical ele tem que repensar sempre a sua organização. Ele tem agora que ver como é que ele se fortalece, como é que ele convence mais os trabalhadores, como é que ele organiza melhor o local de trabalho, que é uma coisa que a gente avançou pouco no nosso país, né? Organização no local de trabalho, sim. Né? Muito difícil. Nós, por exemplo, tem locais de trabalho que a gente não consegue nem entrar, porque os bancos tratam o trabalhador como uma coisa, uma propriedade. Dentro da minha propriedade, você é meu. Então, sim. Você não tem o direito de se organizar. Não tem o sindicato não tem o direito de entrar aqui, fazer reunião, dialogar, né, contigo. Tem que ser da porta para fora. Sim. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para mudar e a gente, de certa maneira, se acomodou. Quando você está numa fase de aumento real, conquistas, você não pensa como é que você fortalece essa organização. Talvez seja essa autocrítica. A gente tenha que fazer, melhorar a nossa organização no sentido de ter OLT, de ter formação, mais formação para os trabalhadores. CIPA de verdade. Entendeu? Exatamente. A CIPA é uma forma de organização no local de trabalho, né, na área de saúde, prevenção de acidentes. Então, como é que você potencializa essa organização no local de trabalho em todas as categorias? Perfeito. Juvândia, obrigado. Tem mais perguntas? Daqui a pouco a Ariane encaminha. Eu quero chamar um intervalo. Todo o programa tem um intervalo. Ou é o GT, ou a Nova Central, ou a Contrato. Hoje será uma mensagem da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Vamos lá, Eduardo? A União Geral dos Trabalhadores, UGT, que completou 10 anos em julho, foi homenageada dia 7 de agosto em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Qual a importância da UGT no quadro da organização sindical brasileira? Olha, sem dúvida alguma tem um papel extremamente importante porque é uma das maiores centrais que o Brasil tem. É a segunda maior central do Brasil. Ela completa 10 anos hoje. E vem de uma atuação no mundo do trabalho extremamente importante, colecionando uma série de conquistas importantes para os trabalhadores. A UGT faz hoje 10 anos. Poucas organizações conseguem atingir a maioridade. Poucas organizações conseguem atravessar esse Rubicão. 10 anos de existência já é uma história. E a UGT mostrou a que veio. Hoje ela se consolidou como uma das maiores centrais sindicais do país, tem serviços realizados, o país atravessa uma crise econômica e ela participa das discussões em relação às soluções dessa crise. Isso tudo significa liderança, credibilidade, respeito, bom conceito, seja do seu presidente, o Patá, dos seus diretores. O UGT Estado de São Paulo, né, é uma central que tem aí o seu lado mais em prol dos trabalhadores. Então fico muito feliz de estar aqui hoje recebendo essa homenagem, parabenizar o Davi Zaia, parabenizar toda a Assembleia Legislativa. São 10 anos de história, 10 anos de luta e num momento muito importante onde nós estamos passando nesse momento no país. Eu acho que a importância de ter uma central unida, uma central forte, onde teremos que agora nos reconstruir. Bem, aqui na casa, na Assembleia Legislativa, é uma tradição de, através das sessões solenes, homenagear datas, fatos, entidades que têm uma importância para o povo de São Paulo. Então, dentro dessas homenagens, nada mais justo do que incluir a nossa UGT, a União Geral dos Trabalhadores, que completa 10 anos de muito protagonismo, né, de muita animação na defesa dos interesses dos trabalhadores, mas acima de tudo, né, 10 anos de história já importante, né, de lutas para que o Brasil continue sendo um país melhor. Quando nós começamos há 10 anos atrás, tínhamos 180 sindicatos filiados, hoje são 1.386. Com certeza absoluta, um trabalho de todos de forma conjunta, visitando o Brasil inteiro e levando a palavra, na realidade, da unidade, agregar valor. Nós somos contra desmembramentos, contra divisões, nós somos a favor da unidade efetiva do movimento sindical. Muito bem, vamos aproveitar aqui para falar de alguns eventos sindicais. Já citei o Congresso Extraordinário da CUT, começa segunda-feira, mas hoje, amanhã, quinta e sexta, acontece na colônia de férias da Praia Grande da Federação dos Comerciários
no encontro da UGT do Estado de São Paulo, presidida pelo Luiz Carlos Mota, que vocês viram aí no vídeo. E o tema, claro, que é reforma sindical e trabalhista, meios de armar a defesa contra as agressões. E amanhã, em Guarulhos, acontece uma assembleia que vai tratar de coisas administrativas, dos metalúrgicos, de coisas de custeio também, mas não deixará de citar o advogado Marcílio Penacchione, vai fazer um apanhado lá aos trabalhadores acerca das agressões mais drásticas da reforma trabalhista para os metalúrgicos, porque aí entra banco de horas, terceirização, essa contratação por cooperativas e todo tipo de precarização que na prática vai aviltar o trabalho, aviltar a dignidade humana e reduzir a renda dos trabalhadores. Também tem aqui um livro do Carlinhos Dionísio de Moraes, é um dirigente sindical dos comerciários de Taubaté, e chama Assédio e Danos Morais, os males do século, uma chaga social nas relações laborais. É um dirigente sindical que escreveu um livro. Eu já fico feliz quando um dirigente lê um livro, então quando um dirigente escreve um livro eu fico muito mais feliz. E ele mandou uma dedicatória para Cássia Franca. Cássia Franca é nossa colega na TV Comunitária de Guarulhos, então vou pedir ao Fabinho aqui, abusando da paciência do Fabinho, para o Fabinho entregar a nossa Cássia, que também apresenta um jornal aqui pela ABSECOM, né, Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Ô Juvândia, você estava dizendo que ainda nos bancários, com a categoria urbana, uma categoria de gente que tem um bom nível de escolaridade, restam muitas dúvidas acerca do impacto da reforma trabalhista. Imagina isso entre categorias pulverizadas, como por exemplo, vigilantes, o pequeno comércio, o trabalhador rural. Nós não dispomos dos veículos de comunicação, só nós, que são concessões públicas, mas eles fazem de conta que não são nossos, né, da população da nação brasileira. Como é que a gente chega? Vocês vão fazer uma cartilha, mas não basta. Tem que ir para as rádios, ir nas igrejas, ir nos terminais de ônibus, de trens, de metrôs, distribuir materiais. Como é que faz? Para que as pessoas tenham o real conhecimento, porque se não conhecerem, como é que vão ser a favor ou contra? Né? Eu acho que faz tudo isso que você falou, faz tudo. Nós temos que fazer tudo, usar todos os recursos que a gente tem, o nosso Facebook, né, ser multiplicador disso, compartilhar as informações. Acho que é isso que nós precisamos fazer para que as pessoas conheçam o tamanho do estrago que foi feito e que será feito com essa reforma trabalhista. Você tem lugares que essa reforma já foi implementada, esses itens, inclusive o trabalho intermitente, que é um tipo de trabalho, a formalização do bico, né? O trabalho autônomo, que é você pode ficar 40 anos trabalhando na mesma empresa, mas não tem direito a férias, a 13º, você não tem direito a plano de saúde, a absolutamente nada, né? Então eu acho que a gente precisa dessa unidade, precisa trabalhar com o que a gente tem, as redes sociais, para multiplicar, ser um multiplicador, né? E é exatamente isso que eu falei, cobrar que seja revertido esse desmonte da legislação trabalhista, que na verdade não é uma reforma, né? Reforma você muda alguma coisa, faz para melhorar. Isso aí foi um desmonte completo da legislação, do acesso à justiça do trabalho, né? Perfeito. Juvândia, eu vou pedir que a nossa Ariane Soares encaminhe mais uma pergunta para que os nossos telespectadores internautas possam interagir aqui com a gente no Repórter Sindical. Podemos fazer? Podemos. A jornalista, assessora de imprensa da CUT, Érica Aragão, também mandou uma pergunta. A pergunta dela é a seguinte: como os bancários estão se preparando com a Revolução Industrial 4.0? Bom, a Érica está falando aí da digitalização, das mudanças tecnológicas, do avanço tecnológico, que afeta muito o setor de serviços. Eu acho que essa mudança vai afetar principalmente o setor de serviços, não só o bancário, mas o setor financeiro, o comércio, o aumento das vendas pela internet, por exemplo, tem empresas que 30% das suas vendas já são pela internet. Sim. E isso tira a loja, tira o vendedor, tira, né, emprego. É óbvio que as mudanças, o avanço tecnológico é bom para a sociedade, é muito bom. Então esse também é um tema de debate, é um tema central no nosso debate, na nossa conferência.
O avanço tecnológico é bom, só que não pode ser apropriado. O ganho desse avanço não pode ficar só com o banqueiro, no nosso caso, com o dono do capital, com os ricos, para que eles fiquem mais ricos e a população fique sem emprego e mais pobre. Esse ganho tem que ser apropriado para todo mundo. No caso dos bancos, você faz tudo num aplicativo, você tem na internet, só que o banco não baixou a tarifa bancária, não reduziu a taxa de juros. Ele está... você que está se atendendo, você está fazendo o serviço e o banco continua te cobrando a mesma taxa de juros, uma das maiores do mundo, é cobrada aqui no Brasil. Tarifa bancária aumenta e sempre, e o lucro dos bancos continua. E a economia em queda, recessão, muitas empresas tendo prejuízo e os bancos tendo lucro absurdos, altíssimos. Portanto, o que a sociedade tem que discutir é uma coisa que vai afetar a própria organização da sociedade, esse avanço tecnológico. A agricultura, por exemplo, você já tem máquinas que fazem tudo, coisas que você tinha ter vários empregados, São verdadeiras usinas. São verdadeiras usinas, mas não só na indústria química. Eu estava conversando com um companheiro químico do ABC e ele falava, Juvândia, nós temos aqui na Colgate, né, a bisnaguinha, quem enche a bisnaga da escova de dente, ou da pasta de dente, é uma máquina. Quando está cheia, ela aciona um carrinho que vem lá, pega a caixa cheia, leva coloca num pallet, que você não tem um trabalhador. Eliminou emprego. Quem que vai ganhar com isso? Né? Porque senão a gente vai ter no mundo um exército de miseráveis enorme. Então a sociedade tem que discutir, vai reduzir jornada, isso vai servir para reduzir jornada e não para aumentar. Isso vai servir para criar um fundo, que a educação tem investimento, que se tem investimento na saúde, né, no serviço público efetivo, para que todo mundo ganhe, ou vai enriquecer meia dúzia de pessoas no mundo e nós vamos ficar com a maioria miseráveis. Eu acho que é um debate que a sociedade toda tem que fazer. Ô Juvândia, vocês têm na base do Sindicato de São Paulo o BNDES? Temos o BNDES, que é outro banco que também sofreu bastante ataque. O BNDES, os funcionários foram achincalhados pela imprensa, meteram todo mundo no mesmo tacho, dizendo o seguinte: o BNDES fez uma série de financiamento ilegal, imoral, de pai para filho, lesou o interesse público, e isso não aconteceu. A associação, né, fez uma nota, e agora o presidente do BNDES, que é um sujeito conservador, ele teve até um debate, ficou até folclórico na Rádio Jovem Pan, que o Vila, né, aquele todo afetado, todo nervoso, um direitista ex-trotskista, né, não sei por que isso tudo vira de direita quando fica velho, querendo dizer que o BNDES tinha feito bandalha. Ele disse: olha, eu cheguei lá, nós apuramos, não teve nada. Eu queria saber o que se vocês fizeram alguma ação em solidariedade aos funcionários do BNDES, se vocês têm representação dos trabalhadores do BNDES na direção do sindicato da Contraf. Olha, com certeza fizemos moção de solidariedade, eles estão com a gente, junto com a gente na campanha em defesa dos bancos públicos como instrumento importante de crédito. Na verdade, quando você quer desmontar uma empresa pública, você vai lá e você diz que tem roubo, você diz que que é ineficiente, você ou vende de uma vez ou vai desmontando. O BNDES devolveu 100 bilhões para o governo em dezembro do ano passado, em vez de emprestar para microempresa, para o pequeno empresário, emprestar com juros, né, baixos, e os juros do BNDES são juros baixos, ele devolveu para o governo uma coisa que deveria devolver em 40 anos. E nós entramos com um pedido de representação na Procuradoria-Geral da República, uma representação... Nós fala a Contraf. Nós, a Contraf. Nós denunciamos essa medida porque isso sim é uma pedalada. Isso sim é algo que ele não poderia fazer. Certo. Esse empréstimo foi tomado com a devolução de um prazo de anos, né? De mais de 20 anos, e eles devolveram de uma vez só. Essa diretoria fez uma pedalada. Esse dinheiro tem que ser usado para ajudar no desenvolvimento econômico, para gerar emprego nesse país, que essa é a função do BNDES. E aí a imprensa fala, né, atacou os funcionários, que são técnicos, que são pessoas extremamente qualificadas e que fizeram análise de todos os processos, todos os empréstimos que o BNDES fez. Tinha vários analistas, não é feito por uma pessoa só. Não é uma coisa, no BNDES não funciona assim. E todos eles, e o BNDES inclusive teve lucro com essas operações, e essas operações, o ganho dela é para a sociedade, né? Ajudar a gerar emprego, ajudar a desenvolver as empresas, e portanto foi de fato um ataque que as empresas públicas todas estão sofrendo. A histeria
estimulada pela grande mídia, fez com que a Polícia Federal fosse a casa de servidores de madrugada e com criança dormindo. Inclusive mulher grávida. Como se fosse um mocó, uma boca de fumo, uma biqueira, né? E chegou lá e chutando a porta. Não é assim numa democracia, não é assim no Estado de Direito. Isso aqui é uma democracia ou o que é esse país? Não é assim. Tem ordem judicial, não é? Então, depois se verificou que nada disso era necessário, fizeram um escândalo para aparecer na mídia e aí não havia culpabilidade, coisa nenhuma. Depois do estrago feito, não tem jeito, aproveitando esse exemplo, da pasta voltar para dentro do tubo. Juvândia, da reforma trabalhista e sindical que nós estamos tratando aqui no programa, que é o mote principal do programa, há um aspecto que é chamado custeio. Eu, João Franzin, defendo o imposto sindical, sempre defendi, por ser um imposto que tem nome, sobrenome, endereço, SIC, RG e carteira assinada. Nem todos pensam assim e é natural no mundo que as pessoas tenham opiniões divergentes. Agora, é preciso assegurar alguma forma de custeio para as entidades sindicais. A reforma trabalhista, ela eliminou o custeio. Eu queria saber, vocês nos bancários e vocês na CUT, como é que pensam no enfrentamento dessa questão, que é a sobrevivência das entidades. Porque se não tiver custeio, por exemplo, como é que faz um programa de TV desse? Eu não venho aqui, eu gasto com táxi, a Gisela está trabalhando aqui, o Eduardo, a Ariane, então os meninos aqui da técnica, está gastando energia elétrica, etc, etc. Isso tem custo. O movimento sindical ajuda a pagar. Como é que vai um advogado vai assistir a uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho? Como é que um médico do sindicato vai fazer um laudo? Como é que vai encaminhar para um CERMIT? Como é que vai encaminhar para uma denúncia ou mesmo para fazer um atendimento ali se não houver recursos, não é? E gozado que para o Sistema S, para o bilionário Sistema S que mantém todo esse sistema empresarial, não mexeram num único centavo. Eu defendo o Sistema S, acho que é uma criação importante para o Brasil, mas por que 2 pesos, 2 medidas? Corta o custeio dos sindicatos e mantém o Sistema S. Então eu queria saber o que vocês da CUT e do sindicato e da Contraf pensam a esse respeito. Bom, a CUT tem um posicionamento histórico que é contra o imposto sindical, porém defende o financiamento da luta sindical. Tudo isso que você falou tem que ter financiamento, além, obviamente, da sindicalização. A taxa que seria aprovada em assembleia, a taxa negocial que a gente chama, né? Aprovada em assembleia, que lá na discussão da reforma sindical, lá no governo Lula, esse debate foi feito entre as centrais sindicais com essa discussão da taxa negocial, de um percentual dentro do critério da razoabilidade, algo que precisa ser feito nas assembleias de base, aprovada pelos trabalhadores, porque isso que você falou, a luta precisa de financiamento. Como é que você vai esclarecer, chegar na categoria, nos trabalhadores, levar informações? A gente está falando aqui de uma reforma que vai afetar demais a relação de trabalho. Fazer um boletim. Pode tirar direitos. Fazer um jornal, uma cartilha. Se você não tiver programas como este aqui e não tiver condição de fazer um jornal, de fazer cartilhas, de organizar, de levar um som para a porta do local de trabalho, a gente faz um monte de coisa, né? A gente sempre faz uma campanha com muitos recursos. Por exemplo, a gente usa, às vezes, vai para frente da agência, que está tendo uma agência que tem assédio moral, a gente vai lá, põe o portal do inferno, faz atividade, né, leva materiais. Portanto, você precisa de recursos. Os recursos são necessários, importantes, além de todo o atendimento que o sindicato tem para o trabalhador ali nas várias áreas. A nossa discussão é como é que esse recurso viria, se ele é um recurso já automático, independente da atuação, ou se ele vem a partir de uma discussão numa assembleia de base, né, de uma discussão com os trabalhadores. Mas o financiamento da luta é extremamente importante. Nós não temos um direito. Os direitos que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, nos países no mundo, que não tem a participação do movimento sindical, do movimento social, que organizou lutas para que a gente conquistasse esses direitos. Portanto, é necessário você também ter financiamento para essas lutas. Olha, é mentira que o Estado brasileiro banca o movimento sindical. Não é verdade isso. Na Holanda, que é um país desenvolvido, democrático, que tem um padrão de respeito aos direitos individuais 10 vezes acima do Brasil, lá o Estado põe dinheiro nas entidades sindicais. Israel, a central sindical, explora os portos. Então ela tem uma fonte de custo. O Israel, por exemplo, o movimento sindical tem um impacto, tem uma participação enorme no PIB do país. Aqui no Brasil, ou é a mensalidade sindical, ou imposto sindical, ou eventualmente uma taxa negocial. Acabando com tudo isso, acaba com os sindicatos, que é a intenção velada é o que eles fizeram, né? Da reforma. Eles acabaram com o imposto, mas eles também estão
bloqueando, colocando impedimentos, por exemplo, ao assistencial, que é discutido em assembleia, aprovado em assembleia, e mesmo assim é criminalizado. Se vai na justiça, muitos sindicatos tiveram problema. E foi aprovado pelos trabalhadores em assembleia. Portanto, alguma alternativa de financiamento tem que ter, porque senão você está querendo desorganizar, deixar o trabalhador sem um sindicato forte, sem uma organização, sem recursos para a luta. Perfeito, perfeito. Giovanni, rapidamente estamos correndo para o final do programa ao arquivo sindical. Nós temos lá os materiais audiovisuais da agência sindical. Nós recuperamos para passar aqui no programa, que passará também em Guarulhos e Brasília. É um protesto da nova Central Sindical de Trabalhadores contra a terceirização em maio de 2015. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. A concentração dos sindicalistas e dirigentes da nova central foi marcada para as 9 da manhã na sede do CMTC Clube, na zona norte de São Paulo. A distribuição de faixas e cartazes foi rápida e logo todos estavam prontos para sair. Os mais de 300 manifestantes tomaram as ruas, levando palavras de ordem e de indignação contra o projeto de lei da terceirização e as medidas do pacote fiscal, que ameaçam direitos trabalhistas e previdenciários. Terceirização! Não, não, não! Nosso Congresso Nacional é formado por 513 deputados, onde nós temos aproximadamente 380 que são empresários. Então, para eles, a terceirização é de fundamental importância, porque a partir daí acaba com os direitos trabalhistas. Então, o Sindicargas de São Paulo é totalmente contra a maldita terceirização a 4330. A caminhada percorreu algumas vias da região até chegar à marginal do Tietê. Além de protesto, o ato foi também uma chamada para o Dia Nacional de Luta, 29 de maio, marcado para acontecer em todo o país. Dia 29, nós vamos para a rua com todas as federações e todos os trabalhadores, dizer não à nossa terceirização. O trajeto de pouco mais de 2 quilômetros foi feito em ordem e não provocou problemas sérios no trânsito. A terceirização é uma volta da escravidão. Para sindicalistas que vieram de várias partes do estado para engrossar o ato, o recado foi dado. A nova Central São Paulo marcou posição, conseguiu efetivamente esquentar os ânimos, né, do movimento sindical, da classe trabalhadora, para a manifestação do dia 29, Dia Nacional de Luta, onde estaremos fazendo greves e grandes protestos no Brasil inteiro. Então a gente é favorável a regulamentar quem já está terceirizado para protegê-los, mas não concordamos de terceirizar a atividade fim. E somos absolutamente contra o conteúdo das medidas provisórias do governo Dilma, do Levi, a 664 e 665, que subtrai direitos. Eles dizem que não, mas nós temos certeza que é subtração de direitos conquistado a duras penas pelo movimento sindical. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical. Hoje, o 4º programa da série Sindicalismo Pós-Reforma. O 5º será dia 31 com Miguel Torres, da CNTM. Juvândia, queria que você se comprometesse, no bom sentido, comigo, de nos encaminhar depois as resoluções da CUT no que diz respeito à resistência à reforma trabalhista, a gente fazer uma matéria e passar aqui no programa, pode ser? Claro, com certeza. Te mando e vou te mandar também a cartilha que os bancários de São Paulo estão fazendo. E essa cartilha vai ter uma versão para a internet que poderá ser replicada? Com certeza. De todas as nossas publicações, a gente sempre tem alguma um download na internet, um link que você pode reproduzir. Perfeito. Nós vamos mandar aqui para você. Além das nossas resoluções de luta. Né? Bacana. Vamos divulgar, replicar. Juvândia, para fazer algum contato com a Contraf, como é que faz? Bom, nós temos um site, tem um Facebook, Contraf CUT. Só você pular na internet, você vai ter, no Google você vai ter acesso. A gente tem Twitter também. Né? E tem os sindicatos dos bancários no Brasil todo, né? Que as pessoas podem contactar e ver as nossas lutas, acompanhar as nossas lutas
essa resistência que a gente está fazendo, as publicações. Nós fizemos uma publicação recente falando dos bancos públicos, da importância do papel, do que financiou em termos de moradia, do que financiou em termos da agricultura familiar, do próprio financiamento estudantil, que isso vem, 70% vem dos bancos públicos. Bacana. Juvândia Moreira Leite, ex-presidente dos bancários de São Paulo, vice-presidente da Contraficute, da direção nacional da CUT, muitíssimo obrigado. Volte sempre, tem aqui neste programa um espaço para manifestações dos bancários das outras categorias. Obrigado. Eu que agradeço sempre o espaço que você deu para a gente. Agradeço aí aos internautas, os telespectadores e a toda a sua equipe aqui. Muito bem. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos acompanhou, que nos acompanhará também em Guarulhos e Brasília. Então, até quinta-feira próxima com o Repórter Sindical, tratando neste mês da resistência à reforma trabalhista sindical do Michel Temer, da CNI, da Fiesp e do grande capital, sobretudo do capital internacional. E já adiantando que em setembro nós vamos fazer uma série de programas chamados Sindicalismo e Conquistas, para massificar, na medida das nossas possibilidades, o fato concreto de que o sindicalismo ele não conquista apenas ganhos salariais, que aquilo que ele vai acumulando ajuda também a elevar o padrão de vida dos trabalhadores e do povo, sobretudo do povo mais pobre. Vamos ter vários dirigentes aqui contando as suas experiências. Então, nos encontramos na próxima quinta-feira. Um forte abraço a todos e a todas. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.